Não é um alerta? A gente não precisa orar para chegar bem em casa? É um alerta. A gente precisa como alerta, não como vida. O medo não é vida, não é meio de vida para o cristão, tá? O medo é apenas um alerta para a preservação da nossa vida. Então, Pedro, ele quis contra o senso de preservação, porque estava sentindo, lógico, ele não ia sair do barco se ele não percebesse que realmente era Jesus que estava falando, Mas como ele sentiu que era Jesus, contradizendo ou indo contra o seu próprio medo, a água estava agitada. Qualquer um sabe que mesmo você sabendo nadar, se você... Eu nado muito... Mal não, eu nado razoável, eu não sou nenhum campeão. Mas eu sei como é que se faz, Levantar, quando o braço está levantado, se levanta para esse lado, e se levanta de um lado só, senão você fica tonto, que era o que eu fazia antigamente, Então, você sabe o mínimo, sobre nadar. Mas ao levantar, por exemplo, o rosto para respirar debaixo do braço, se o mar estiver agitado, o que vai acontecer? Entra água. Então, boiar, mesmo boiar, vem água no seu rosto, você começa a ter sal aqui, começa a ter sede. Então, o mar difícil, mesmo eles sendo pescadores, um mar agitado é algo perigoso. E Pedro saiu do barco contra o seu próprio senso de preservação para ir a Jesus. Então, nessa hora, ele mostrou fé. Ele mostrou que tinha fé para andar sobre as águas, porque diz o texto que ele chegou a andar sobre as águas. Jesus veio andando, ele chegou a andar um período. Mas tem gente, você poderá ouvir alguém dizer que Pedro não teve fé. Em determinado momento ele não teve fé, porque ele começou tendo fé. O próprio Jesus disse isso, homem de pequena fé, Mas e quanto aos outros? E quanto aos que nem saíram do barco? Que dizer deles? Qual seria o conceito de Jesus? Será que Jesus ficou mais satisfeito com Pedro ou conosco, que de vez em quando exercitamos a nossa fé da maneira certa, e de vez em quando o medo vem sobre a nossa vida por algum motivo, medo de morte, medo de doença, medo de qualquer coisa, medo de ser mandado embora do emprego? Será que Jesus ficou mais satisfeito com Pedro, que se arriscou, ou com quem fica dentro do barco e não faz nada? É isso que a gente tem que pensar. Apesar dele ter sido crucificado, aliás, ele já está acostumado já, que toda hora Jesus ia lá e Pedro, ele ia lá, cortava a orelha do servo do sacerdote, ele era assim, intrépido, Mas ele aprendia muito, tanto que Jesus confiou a ele aquele grupo, Ele era o líder daquele grupo. Então, entenda, será que Jesus ficou mais satisfeito com Pedro ou conosco quando nós exercitamos a nossa fé e por vezes vacilamos, e por vezes ela murcha, ou com quem não faz nada? Não, eu não vou sair de casa, sair de casa eu não vou porque eu posso ser assaltado. Ele esquece que o prédio pode cair, mas tudo bem. Ontem eu estava vendo um documentário sobre as Torres Gêmeas, Você imagina quantas pessoas deviam confiar naquela estrutura, nas Torres Gêmeas? Muita gente confiava naquela estrutura, Eu vi um documentário chamado 102 Minutos. Olha, mostra as cenas que você normalmente não vê, Então, foi ótimo. Você aprende muita coisa ali, Então, muita gente confia no seu prédio. Gente, prédio, tsunami, prédio, terremoto, prédio Itália agora. Vocês estão entendendo? Que prédio não quer dizer nada. Então, sair na rua, ficar no prédio, tanto faz. Viver já é um perigo. Viver é um perigo. Só que viver com Jesus é um perigo controlado. Viver crendo que Jesus está à frente das nossas vidas é algo que é maravilhoso, porque te traz paz. Viver com medo e não imaginar que Jesus pode cuidar de nós, isso é
terrível. Então isso é que você tem que expurgar da sua vida, né? Você tem que tirar da sua vida. É não lembrar que Jesus está conosco. Amém? Amém? A Bíblia nos desafia a fugir da lógica. Essa foi a frase do bispo Tito, que eu já falei na semana passada, né? Acreditar, ela nos desafia a acreditar no que ainda não existe. Ela nos leva a acreditar num Deus que nós não vemos. A Bíblia, né, ela pede para a gente acreditar que machados flutuam. Amém? Se você sabe a passagem, amém? Amém. Alguns sabem, poucos. Machados flutuam. Esse foi um teste, né, de um homem de Deus, e o machado flutuou. Ela nos faz ver, né, que Jesus ele passou pela parede. Ela nos faz ver, e ontem eu tive uma conversa com uma pessoa e fiquei assim muito triste, porque ela falou para mim que os 40 dias de jejum de Jesus eram simbólicos. Eu fiquei muito triste, é uma pessoa que eu gosto muito, tem muito tempo na igreja. Aí ela, não, porque como ser humano ele não poderia passar por isso. Gente, Jesus está indo lá nas crianças, fazendo a mãe ressuscitar para amamentar. Ele não poderia passar por 40 dias de jejum? Claro que poderia, ele é um homem sim, mas ele tinha esse poder e nós, creia, nós poderíamos ficar 40 dias em jejum. Eu não sei se Deus vai fazer isso comigo só para provar a ciência que pode, porque eu acho que eu vou ficar muito magro, eu vou só fazer a bariátrica, né? Gente, Deus está acima da ciência. Ele pode, em vez de você se alimentar com comida, botar glicose direto no teu sangue, gente. Não existe. Entenderam? Não existe essas limitações para Deus. E essa pessoa, puxa, falou isso. Não. Aí eu contei, mas espera aí. Usei o exemplo, né, da pessoa, porque são 2 testemunhos atuais sobre isso. 2 crianças que foram alimentadas, né? E Jesus ia lá, e ela, um homem de branco vinha aqui, etc. Tal, e um outro parecido, né? Eu sempre confundo os 2 exemplos, os 2 testemunhos. Aí eu falei desses 17 dias, aí a pessoa falou assim, 17 sim, mas não 40. Gente, a ciência diz que você não passa, se eu não me engano, eu vou chutar aqui, 2 dias sem tomar água. Você morre. Alguém confirma, hein? Alguém é da área médica, hein? Quantos dias? Mais do que 2? Eu acho que não, hein? Mas tudo bem. Estou falando de água, hein? Estou falando de comida, não. Mas, vamos dizer que seja uma semana. Pronto, aumentei o prazo para uma semana. 17 dias ela não sobreviveria. Vocês entendem? E, sabe, a Bíblia, né? Porque o objetivo não era esse, a Bíblia nos mostra a impossibilidade, ou as impossibilidades das coisas acontecerem, e elas acontecem. Então, ela mostra o mar se abrir, aí as pessoas só falam no mar se abrindo. Elas não percebem o texto todo. Porque o mar não só se abriu na hora que eles precisaram, mas ele se fechou na hora que eles precisavam. Ninguém lembra que ele fechou, só fala do mar abrindo. Mas o mar se fechou porque os egípcios iam chegar nele. Eles devem ter tido um medo danado, não entenderam nada. Mas já que o mar estava aberto, diz a palavra que eram paredes de água, né? Aí alguém, sempre num desenho animado, faz um peixinho, né? Como se estivesse num aquário, nadando na água e a pessoa vendo, né? Mas o importante é que ele se fechou quando eles precisaram. Então, a Bíblia nos mostra tudo isso e nos mostra Pedro andando sobre as águas. Como nos mostra vencendo também. Nos mostra vencendo. Eu vou sair daqui, vou visitar a Rose, né? Ela está no CTI, como nós oramos aqui, né? Eu vou visitá-la no CTI. Mas entenda, quando eu for lá, eu vou crer que ao orar por ela, ela vai ficar curada. O que deu de problema, me parece que foi trombose, passou, né, da perna para o pulmão,
né? Eu vou orar. E se meu Deus, Ele quiser e Ele há de querer, o médico vai descobrir que não existe mais trombose. É assim que eu creio. Imagina a renovação da fé da Rose, do Manuel e da família dela, né? Isso é muito importante. Então, nós vamos sempre ser desafiados. Nós vamos ter sempre que sair do barco e botar o pé na água, né? Você tem os seus desafios. E você precisa entender isso para enfrentá-los com Jesus, com Ele. Enfrente o seu desafio, não desista, não fique simplesmente dentro do barco. Eu tenho, por exemplo, meu exemplo agora, eu estou com artrose, né? Eu sou leve, não sei porque eu tenho artrose, só tenho 150 quilos, já cheguei a 156, não sei porque eu tenho artrose. Mas eu tenho artrose. Quem não sabe, cartilagem gastou, né? Eu joguei vôlei, eu reputo a isso, não tanto ao peso, mas também falo isso para os outros, é um esporte violento, basquete também. Então, pulando, artrose, tá? Por eu ser pesado. De repente, um outro não vai ter nada, né? Mas eu era pesado desde cedo. Eu tinha 15 anos, se você quiser, eu te mostro a minha foto. Na marca é um termo muito militar, né? Porém, 87 quilos. Olha só, 87 quilos com 15 anos e o corpo sarado. Não existe mais os mais novos aí, não existe mais isso não, né, Eric? Sarado ainda existe essa gíria? Corpo sarado. Ficava treinando, pulando escada, com um pé, com 2 pés, com 3 pés, com medicine ball nas costas, acho que são 13 quilos. Lógico que ia dar problema depois, né? Então, deu problema. Eu estou orando para ser curado. É uma impossibilidade. Eu vou falar uma coisa para você, eu vou falar pela metade. Tá? Eu sei que talvez alguns aqui curiosos, eu não vou falar o que é, mas eu planejo fazer algo que eu preciso andar. Então, sabe o que eu vou fazer? Mesmo com artrose, eu vou sair do barco. Eu vou comprar, eu não vou falar o que é, eu vou comprar uma coisa que eu vou precisar mexer com essa coisa, empurrar ou puxar, né? Não quero dar dica para você. E eu ainda estarei com artrose. Por quê? Eu entendo que Deus, Ele age quando nós confiamos. Quando Pedro saiu do barco, a água passou a ter uma densidade só debaixo do pé dele, maior do que todo o resto. Então, Deus só fez isso com a água, né? Senão ele ia matar todos os peixes daquele mar. Entendo o que eu quero dizer, eu estou trazendo para a física um pouquinho. Ao pisar na água, Deus aumentava a densidade e ele não afundava. Outra pisada. Você consegue imaginar essas coisas quando você lê a Bíblia? Mas você tem que entender, se ele aumenta a densidade de todo o local, os peixes morrem, gente. Não foi isso. Deus fez o que era necessário. Eu pretendo fazer essa coisa para Deus me curar. Não estou provocando a Deus, mas eu creio que é isso que Ele quer que eu faça. Então, ao fazer, eu creio que vou ser curado. Nós já oramos, vou continuar orando, né? Pode ser que para eu não vir a afundar na artrose, Ele me cure antes. Pode ser. Mas vocês entendem como é que funciona? A Bíblia, ela nos desafia a nós sermos assim, a nós vivermos assim. A enxergar o que não existe ainda, e Ele vai fazer o que nós precisamos. Então, você nem precisa usar a sua imaginação. Você não precisa nem saber que nós afundamos na água, porque, estou falando sério agora, você não precisa saber física para saber que a gente não afunda. Por que eu não afundo no chão? Porque a densidade do chão é maior do que a minha. Então ele me resiste. Se fosse menor, eu afundava.
Se a minha fosse muito frágil, o que aconteceria comigo? Vamos ver se vocês entendem. A minha perna ia se desfazer. Porque eu tenho um peso, tenho um chão com a densidade maior do que a minha. E a minha é muito baixa, eu ia derretendo até embaixo. Como um gelo, por exemplo. Eu preciso saber essas coisas? Física, densidade. Não, eu só preciso sair do barco. Nós só precisamos crer a ponto de sairmos do barco. Amém? Amém? E se eu for, durante 1 ano, fazer o que eu quero fazer, e Deus não me curar da artrose? É porque Ele quer que nem Paulo, que eu fique sofrendo para me curar do orgulho, sei lá por quê. Mas vocês entenderam? O que importa é você não ser parado, bloqueado por coisas. Você tem que ir em frente e não ficar parado dentro do barco. Sabe? No que Deus vai fugir a nossa imaginação para fazer? Semana passada, sem citar os nomes, veio dar um testemunho, né, um casal aqui. Esse casal estava sem expectativa. Só que as coisas mudaram. Ele nem cumpriu ainda, eu sei que o tempo o nome não é esse, né? Porque vindo de fora é um outro termo, mas nem cumpriu o tempo, por lei, que tem que segurar a pessoa no emprego, que é um outro termo, que eu não lembro. Já veio para ele um emprego. Puxa, maravilhoso. Né? Nós temos um outro agora que eu lembrei, que está aqui à minha direita, tem barba e bigode. E também foi... É você mesmo, tá? Se você não entendeu. Também estava com problema e foi abençoado por Deus com o emprego. E assim vai. Qual é o seu problema? O que você vive? Qual é o seu drama? Qual é a coisa que Deus vai fazer na sua vida para fugir da imaginação? A minha artrose, o médico já falou, é incurável. Quando ele falou isso, eu falei, doutor, eu vou fazer o seguinte, eu quero, depois de ser curado, trazer para o senhor aqui a radiografia deu curado. Aí ele falou alguma coisa do tipo, mesmo que a radiografia mostre, eu não sei o quê, ou seja, mostrou que é duro na queda aquele lá, né? Mas eu vou dar o testemunho para ele. Se Deus me curar, eu vou tirar uma radiografia só para mostrar para ele, né? Então, não é para desafiar ele, não, é para que ele perceba, né? Que ao dizer para mim que eu não tinha, que isso não tem cura, e a solução, sabem qual é? Eu já contei aqui. Aqui está a bacia. Você corta aqui, pega a cabeça, o fêmur é assim, tem uma cabeça aqui, né? Decepa a cabeça, bota uma cabeça metálica, já acoplada a um rolimã, só que é um rolimã tridimensional. Aí você encaixa isso e grampeia. Só que isso tem validade de 10 a 15 anos, talvez chegue a 20. E eu não estou afim de fazer isso. Eu quero ser curado. Talvez eu tenha que fazer. Eu vou postergar, foi o que ele me falou, posterga o máximo que você puder. Porque eu nem sabia por quê, quem me explicou foi a Ana, né? Ela me explicou o porquê, porque é por causa da validade, eu não sabia disso, né? Bom, qual é a nossa impossibilidade hoje? Qual é a coisa que vai transcender a sua imaginação? Confia em Deus. Jesus, ele resolveu aquela situação e não foi da maneira mais simples. Jesus deixou eles ficarem com medo, porque, gente, pensa bem, chegar uma pessoa de branco andando pela água, né? Muita gente aqui ia ficar com medo, né? Então, ele resolveu de uma forma que até deixou eles pensarem que era um fantasma. Mas ele resolveu. Aí ele veio, né? Pedro veio com ousadia e quis testar. Se você é mesmo Jesus, eu vou aí. Aí Jesus deixou, vem. Sabia que ele ia afundar? Sabia. Claro que ele sabia. Mas ele deixou ele vir, né? Então, Jesus ensina uma lição a Pedro que os outros até viram, mas não viveram. Nós precisamos ter uma fé na nossa vida de vivermos
as coisas. Você precisa orar e ver Deus agindo na sua vida. Você precisa desafiar. Quando Deus disser, olha, faz isso, faça e desafie. Porque isso nos alimenta. Ele usou uma tempestade. Aí você vê como era. É engraçado esse texto, se você parar para pensar. Entrou no barco, cessou a tempestade. Para que era aquela tempestade? Deus me perdoa. Só para perturbar, né? Não, era só para ensinar. A tempestade era para ensinar. Talvez na nossa vida tenham tempestades para nos ensinar. E aí a gente, em vez de usar aquilo para nos ensinar, a gente fica escondido dentro do barco. Nós não podemos fazer isso. Sabe, o problema nunca foi a tempestade. Sempre foi, e para nós também, olha para mim, todo mundo olhando para mim, e é também para nós confiar em Jesus. Sempre foi isso, sempre é isso, sempre será isso. Em quem eu confio. Eu confio no barco, no mar, no tempo claro, na tempestade ou em Jesus. Ali, a pessoa aprendeu. O problema nunca foi a tempestade. E aí você vê isso, leia comigo o versículo 33. Olha aqui. Olha a conclusão aí, ó. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando eles viram, quando nós vemos, nós entendemos, não podia acontecer isso. Eu tive uma experiência, já contei aqui, de um cadeado que abriu, eu estava desesperado e pedi ajuda a Deus, o cadeado, e você não consegue isso, né? O cadeado abriu com a chave errada, por minha causa. Puxa, aquilo foi, sabe, eu tinha 15 anos de idade, pressionado, veterano, falando, você tem 2 minutos para... 2 minutos. Eu já estava atrasado, você tem 1 minuto para se arrumar e sair do alojamento. Eu desesperado, o que eu fiz? Errei a chave. Quando é que eu percebi isso? Só depois. Na hora eu não percebi. E ele abriu. E eu consegui sair. Mas eu pedi para Deus. Às vezes nós temos as nossas tempestades, essa era pequena, né? Pequena porque você não tem 15 anos, você não está em Angra dos Reis, pressionado, né? Por isso que é pequeno, mas não foi pequena, não. E sujeito a ficar fim de semana lá porque o cadeado não abriu, né? Então, sabe, nós temos as nossas tempestades, mas o que é importante não é a tempestade, é o Deus que nós confiamos. Então, Deus, Ele nos ensina quando nós afundamos, quando nós negamos 3 vezes, estou falando de Pedro, quando nós negamos 3 vezes, e também quando nós somos ousados, né, e acertamos. Ele nos ensina sempre, nos mostra que verdadeiramente Ele é Jesus, Filho de Deus, né? Nós não somos chamados para ficar sentados, mas somos chamados para os desafios, né? E os desafios, eles vêm para nós declararmos que Jesus é o Filho de Deus e confiarmos nele. Nós não temos como pedir a graça de Deus, frase do Bispo Tito, sem molhar os pés. Não tem como nós pedirmos a graça de Deus sem nos arriscarmos, sem molharmos o pé, né? Sem enfrentar o mar. Esse complemento é meu, né? Mas ele falou simplesmente, não temos como pedir a graça de Deus sem molhar os pés. E você tem que entender isso. Quando Pedro saiu do barco, ele colocou em risco a sua vida e a sua fé. Alguém vai dizer, talvez para você, como talvez sobre Pedro, vai dizer assim, não, ele teve fé para sair do barco. O outro vai dizer assim, não, ele não teve fé, foi impetuoso, correu o risco à toa. Sempre vai ter o... Quando a gente vai aprender? A gente vai aprender ao sair do barco. Ao sair do barco nós aprendemos. Fato é que servir a Deus como Deus quer é uma questão de fidelidade. Nós temos de molhar os nossos pés secos
são mais seguros, mas não trazem crescimento, não trazem comunhão com Deus. Mas ouvir a Deus e sair para fazer determinada coisa que Ele mandou, isso sim. Isso é molhar os pés, se pôr em risco e ver a graça, verificar, né, a graça de Deus. Quem molha os pés, move o Senhor. Bispo Tito, autoria dele. Quem molha os pés, move o Senhor. Nós precisamos entender isso. Vale a pena o risco. Vale a pena a paixão. Números para Deus não são nada. Deus não se importa com números. Ele não se importa se você vai ser bem-sucedido na sua vida. Ele quer é que você seja fiel. Por quê? O dinheiro acaba. Os bens vão se acabar. A Bíblia diz que tudo vai queimar, gente. Céus e terra vão queimar. Você não vai deixar herança depois que Jesus voltar. Então, qual deve ser a sua motivação? Jesus e aquilo que Ele mandou a gente fazer. Números não são, status não é, né? O que importa, o que Deus quer, o que Deus procura, são pessoas transformadas. Vou voltar a dizer, o problema não é a tempestade, o problema é confiar em Deus. O que Deus quer? Pessoas que confiem nele. Não importa se o seu problema é um cadeado, se o seu problema é uma artrose, se o seu problema é um mar revolto. O que Ele quer, no final das contas, é que você confie nele. Corações vibrantes por Ele. Corações que, mesmo envolto de problemas, você confia em Deus. Você não sabe como Deus vai fazer. Você nem imagina qual é a solução. Mas aí Ele vai, que você talvez nunca tenha pensado nisso, nem eu, saiba que essa inspiração foi agora, o negócio da densidade. Eu nunca tinha pensado nisso. Ao pregar, é que me veio à cabeça. Ele vai e aumenta a densidade da água para você não afundar. Gente, é demais. Quem é que ia pensar num troço desse? Né? Então, a gente precisa confiar. A gente precisa ter paixão. A gente tem que saber que vale a pena arriscar. A gente tem que saber que não é número, não é status, não é sucesso que vai fazer nada com a nossa vida. É confiar em Deus. Se você confiar em Deus, você não fará como a mulher de Ló. Isso está escrito, Jesus falou isso. Quando eu voltar, não façam como a mulher de Ló, que olhou para trás. O que ele está dizendo? Quando começar, o céu começar, quando ele vier, né? Isso eu vi um documentário sobre Einstein, falando que o corpo físico, ele emana uma energia e ele deforma o que está em volta. Gravidade, etc., energia. Por isso eles conseguem ver estrelas que estão, na verdade, atrás de outros astros. Tá? Porque esses astros deformam. Só vou falar isso para você, nem eu entendo, não posso explicar porque eu não entendo. Mas eu sei que é. Então você imagina o seguinte, quando Jesus vier, ele vai deformar, pelo poder que ele tem, ele vai sair deformando o universo. E aí ele vai chegar. E aí, meu amigo, vem cá, Eric, hoje o Léo está aí, né? Cadê? O Léo está dando aula. Vem cá, você não se salvou porque o Léo está dando aula. Diz a palavra, eu vou fazer as vezes de Jesus, tá? Ok? Aí você me vê. E você está fazendo faculdade, está fazendo prova para o vestibular, e aquilo é o que está no teu coração. Aí quando você vê Jesus, você olha para a faculdade que já era, ali, o violão. A faculdade que tu tanto queria fazer, não faça isso. Agora, a bateria é um filho seu. Vira para o outro lado para ter mais, para não ficar parado, dinâmica de palco. Calma, eu não cheguei ainda. Estou chegando. Olha para o seu filho. Não faça isso. Pode, obrigado. Você entendeu, né, Eric? Entendeu? Não olha para nada.
A escolha é do seu filho, do seu marido, dos seus pais. Agora, olha para Jesus. Acabou, a escolha acabou, tá? Então, se nós tivermos apego a coisas materiais, eu estou falando para você, assim como vale a pessoa que vai, na hora, olhar para Jesus com fé e vai ser levado, se ela fizer isso, porque o coração está certo e ela nunca se converteu, tá? Assim também os que hoje estiverem coisas no coração muito fortes, desejos muito fortes, quando Jesus vier, a tendência da pessoa natural, o coração está errado, a tendência da pessoa é olhar para trás. Confiança em Deus, ponto. É isso que nós somos preparados aqui. Imagina, isso aqui é a Arca de Noé, nós estamos sendo preparados para subirmos todos juntos com Jesus. Aí o seu filho, eu falo filho porque é uma coisa que mexe com as mães, né? E com os pais. O seu filho resolveu não entrar pela porta. Sabe o que você tem que fazer? A porta vai fechar. Você vai ficar do lado de dentro ou vai ficar do lado de fora? E ele tem a própria escolha dele. Fique do lado de dentro, porque você não pode salvar o seu filho. Você não pode fazer isso. Você não pode salvar o seu emprego. Você não pode salvar nada. É tudo questão de confiança. Amém? Confia no Senhor. Antes disso diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Tudo é mudança de cabeça. Tudo é. O medo só serve de alerta, mas nós temos que confiar em Deus e nos arriscarmos. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Em Tessalonicenses, Paulo escreve uma coisa que também depende da nossa confiança. Eu ia terminar com esse versículo, eu vou só citar ele. Ele diz assim, em tudo dai graças. Isso não é fácil de fazer. Só consegue fazer isso. Quer testar se o seu coração está certo? Dê graças em tudo. Aí você vai saber se você vai conseguir ou não. Se você não conseguir, pede a Deus para mudar o seu coração, porque o seu coração ainda não está certo. Tá? Dê graças em tudo. Em tudo dai graças. Se você consegue fazer isso, você está com o coração certo, tá? Confia no Senhor, entrega os teus caminhos e Ele vai fazer. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor, eu te peço, Pai, que Tu venha sobre nós com Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter um coração diante de Ti correto, Pai. Ainda que nós venhamos afundar algumas vezes, Senhor, sair do barco e afundar, sair do barco e caminhar sobre as águas, Senhor, que o nosso coração esteja correto diante de Ti, Senhor, que Tu nos restaure, que Tu, Senhor, nos pegue pela mão, Senhor, antes que a gente afunde, Pai, como Tu fizeste com Pedro, Pai. Senhor, venha sobre nós com Teu Espírito Santo, Pai. Nos conserta, nos estimula. Senhor, que a gente entenda que Tu és o mesmo, sempre foi o mesmo, como nós lemos em Malaquias, Senhor. Tu não mudas, Senhor. Tu queres um coração puro, desprendido, Senhor. Nos ajuda, aqueles que hoje ainda têm o coração preso a alguma coisa, Senhor. Que haja uma mudança, Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu vou pedir para todos de olhos fechados, cabeças baixas, por favor. A minha garantia é que você não está olhando para ninguém a cabeça baixa. Por favor. Agora, com todos de cabeça baixa, eu vou pedir para você que, se Deus tocou o seu coração durante essa pregação, que você levante a mão com fé. Não porque eu estou pedindo. Amém. Amém. Mais alguém? Amém. 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 Mais alguém? Amém. Amém. Eu vou orar por vocês, tá? Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer as nossas fragilidades, Senhor.
que em Ti a nossa fragilidade vire força, Senhor. Que as nossas, Senhor, nossos medos virem força, Pai. Que o nosso medo vire confiança em Ti, Senhor. Nos ajude a enfrentar, Senhor, a situação, Senhor, financeira, de segurança que nós vivemos hoje no Rio, Pai. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos, Senhor. Ajuda aqueles, Senhor, que terão uma chance, Pai, de se encontrar contigo, Senhor. Preserva a vida destes, Pai. Ô, Senhor, ajuda, Senhor, aos nossos governantes, Pai. Ajuda, Senhor, que nessa lavagem, Senhor, que está acontecendo, Pai, que o nosso país possa, Senhor, ser mais a Tua cara, Jesus. Que os evangélicos façam a diferença, Senhor. Nós hoje somos tantos, ó Pai, não estamos fazendo diferença, Pai. Está tudo muito corrupto, muito ruim, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer diferença, Pai. Retira o nosso medo de pregar o Evangelho, Senhor, a nossa vergonha de pregar o Evangelho, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Ajuda cada um naquilo que precisa, Senhor, no seu problema, Pai. Que eles possam, Senhor, superar cada um deles. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Para terminar, eu quero dar um testemunho que eu já vi muitas vezes, tá? Muitas vezes. Ainda que eu não seja curado da artrose, o que eu pretendo fazer, como eu falei, demanda eu andar, tá? E eu vou ter que carregar peso, etc e tal. Então, ainda que na radiografia continue aparecendo que eu tenho artrose, eu já vi isso em muitas vidas, que apesar de alguma coisa física errada, a pessoa não sentia dor, não sentia a consequência da artrose. Vocês entenderam? A artrose, a consequência daquilo que ele tinha fisicamente. Então, em Deus, né, eu lembrei disso porque Deus tem imaginação. Ele pode tirar a dor ao invés de tirar o problema, para ser um testemunho maior ainda. Tipo, como é que ele consegue fazer isso tendo artrose? Vocês entenderam? Então, também não limitem o que Deus vai fazer na sua vida. Confia nele. Amém.